Olá, olá, amados, amadas, muito boa noite. Ana Madiarinha aqui em mais um encontro através do Ser Mais Você, com a turma, com os palestrantes, com os facilitadores que vão estar conosco no evento Florescer do Novo Humano. E eu estou aqui como guardiã do Ser Mais Você, fazendo as honras de receber. De receber. É que eu tô conversando com a Camila, nossos convidados aqui, e ela tá aqui no notebook respondendo. Ah, estamos aqui, então, para conversar com a Camila Seben e o Juliano Caglione, que são, além de parceiros do Ser Mais Você já há um bom tempo. ah, O que mais eu admiro na história desses dois meninos que daqui a pouco estão chegando aqui é a jornada deles em conexão com a espiritualidade, a busca pela espiritualidade, né? Desses dois. E o quanto eles seguem esse caminho juntos, né? Então isso é muito especial, porque é um exemplo, é uma inspiração para todos nós. E hoje eles vêm conversar aqui conosco daqui a pouco sobre o tema Os Pais da Nova Era. Eu vou até anotar aqui, ó. Os Pais da Nova Era com Camila e Juliano. Camila e Juliano, os Pais da Nova Era. E por que esse tema, né, pessoas maravilhosas? Por que esse tema é especial, né? Juliano tá chegando aí, Suzana, bem-vinda, Paulinha, bem-vinda. Por que esse tema é tão especial, né? Os Pais da Nova Era. Porque enquanto nós estamos aí comemorando, celebrando nesse dia de hoje a vitória da nossa seleção brasileira lá no Catar, esses mesmos pais que estão celebrando, que estão com seus filhos, às vezes numa roda em que rola bebida, rola cigarro, rola vícios, né, dos mais variados tipos, também tem aqueles pais que estão... Ai, desculpe! Também tem aqueles pais que estão conectados... Deixa eu dar uma olhada aqui. Não sei por que o vídeo parou, galera, mas vamos seguir adiante aqui. Se der algum problema... Deixa eu ver aqui, acabei de aceitar o Juliano, vamos ver se eles conseguem entrar aqui. Então, Ana Cristina, bem-vinda também. Olha, acho que deu certo. Alô! Gente, esse é o Eric, a estrela dessa nossa live de hoje, junto com a Camila, junto com o Juliano, os pais do Eric. Dá oi pra tia. Dá oi pra tia. Oi. Oi, querido! Bem-vindos, amados Juliano e Camila, Eric, bem-vindo. E eu estava falando agora mesmo, né, para as pessoas que já estão chegando aqui conosco, sejam todos muito bem-vindos. Cacá também acabou de chegar. Enquanto, né, alguns pais estão nessa pegada de comemorar, né, a vitória de hoje da seleção com seus filhos, numa roda, às vezes, onde tem bebida, tem cigarros, tem barulho, tem discussões, né? Tem toda essa agitação e, claro, também tem alegria, celebração, comemoração. A gente está aqui para falar dos pais que também estão educando seus pequenos, né? Para serem os líderes dessa nova terra, para serem aqueles que vão dar sequência às histórias que nós estamos criando hoje. E o que nós estamos criando hoje é exatamente o que vai acontecer logo ali na frente, porque na visão da multidimensionalidade não tem passado, presente e futuro, tudo é o agora. E tudo que nós estamos criando neste agora, tudo aquilo onde nós estamos colocando o nosso foco agora, neste exato momento, é o que a gente está criando como realidade amanhã. E esse amanhã pode ser amanhã mesmo, como pode ser daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos, quando o Eric estiver na sua maioridade, né? A gente está criando essa realidade hoje, esse movimento hoje, não é mesmo? Então,
esse tema que a gente está trazendo aqui hoje, dos pais da nova era, é um tema que para mim, né, que agora eu sou uma tia da nova era, a gente acabou de receber, né, na nossa família, a essa altura do campeonato, a gente acabou de receber a Yasmin, uma criança linda que passou a fazer parte da nossa família, filha do meu irmão, da minha cunhada. Chegou agora, amanhã faz 3 meses a Yasmin. Então a gente está nesse movimento, né, nessa energia também de aprender, de se movimentar dentro dessa ideia dos pais da nova era. E é sobre isso que vamos conversar hoje, então eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que já estão aqui conosco. Camila e Juliano vão trazer uma palestra muito especial no nosso evento Florescer do Novo Humano, onde eles vão não só falar das suas experiências como pais do Eric, mas vão trazer essa perspectiva de como lidar com essas crianças que estão chegando, né? Que são crianças que vêm numa energia muito diferente, que vêm numa frequência vibracional muito elevada. E que quando a gente, ou a medicina tradicional, ou os pais que não se conectam muito com essa vibe que a gente vai conversar aqui, os pais levam a criança ao médico porque ela está muito agitada, não consegue se concentrar, não tem foco, tarará. Dali a pouco já está tocando Ritalina na criança, está tocando calmante, está fazendo um monte de coisa, quando na verdade é uma falta de compreensão de que essas crianças estão vindo numa outra frequência energética. Estão vindo numa outra sintonia muito diferente da nossa. Então, Juliano, Camila vão falar disso tudo lá no nosso evento Florescer do Novo Humano, mas hoje eles vão dar uma palhinha aqui pra gente, trazendo um pouco da sua experiência com o Eric, como é que está sendo essa nova jornada, né, de criar esse lindeza, né, esse anjinho de cabelo dourado aí, que vem com todo o seu potencial, com toda a sua sabedoria, né? Então, Juliano e Camila se conheceram na faculdade e aí seguiram a sua jornada juntos, né, apresentando um pouquinho sobre eles. Hoje são designers, são professores de yoga, trabalham com meditação também e são uns queridos meus que, enfim, a gente troca muita experiência já desde alguns anos atrás. São os responsáveis por toda a programação visual, todo o designer do Florescer do Novo Humano, e eu quero reconhecê-los publicamente aqui, nesse momento, agradecendo, né, por todo o amor que vocês têm entregue, talvez mais a Camila aí nos movimentos de artes e design e tudo mais. Quero trazer minha gratidão de forma pública aqui a vocês, porque sabe, tipo Mastercard não tem preço? É a nossa amizade e é a confiança de vocês em todo o convite que eu trago para vocês e essa parceria que a gente vem construindo com base não em valores materiais, mas em valores baseados no amor, né? Baseados no companheirismo, baseados na confiança, na alegria e no propósito, naquele propósito que nos une. Então sejam muito bem-vindos, amados. E eu começo aqui deixando um espaço para que vocês se apresentem da forma que sentirem nesse momento, né? Para o pessoal que está nos acompanhando aqui ao vivo e que vai nos acompanhar depois. E olha, a gente pode aproveitar a presença da Andréia Fidelis, também palestrante, né, do nosso evento, que é psicóloga, que trabalha, né, com pais também, que trabalha orientando pais de crianças, pais de adolescentes e assim por diante. Então vamos aproveitar toda essa energia aqui e criar esse espaço de aprendizado para todos nós sobre isso, sobre essas novas crianças. Então, amados, se apresentem se vocês assim sentirem de trazer algo especial aí para a galera que está chegando. Muito bem, então, boa noite para todo mundo. Boa noite, galera. Como você deve imaginar, eu sou Juliana, ela é Camila. Vocês precisam falar mais alto. Tá baixinho? Tá. Enquanto a Camila se apresenta, eu vou tentar solucionar, peraí. Tá. Muito bem. Então, Ana, obrigada por todo esse carinho, pelo teu convite, né? Por sempre estar
colocando a gente nos teus projetos, que são sempre coisas grandiosas, lindas, maravilhosas. Então, muito obrigada mesmo. E, bom, Tu tá me ouvindo? Então, acho que tu tá um pouco distante do microfone do celular, ou então veja se tá no máximo volume do celular, talvez. No máximo, tá. Eu vou tentar conectar o nosso fone Bluetooth aqui, daí eu acho que resolve a situação. Tá. Dá para perceber que assim, se você tá mais perto do celular, dá para ouvir melhor a voz. Olha, a Andrea já deu ok aí, ó. Será uma honra, né? Ela trazer as contribuições dela. Faça isso, Andrea, porque não só pelo teu conhecimento, pela tua sabedoria, pela tua experiência, né? Mas porque eu sei que você também sabe que tem uma galera chegando aí nessas essas crianças de hoje e os adolescentes, né? Que estão aí no nosso meio, vibram numa energia muito diferente, muito mais acelerada do que aquela que nós fomos criados, do que aquela que nós estamos habituados, né, a movimentar. Então, vamos aprender com tudo isso sobre emoções, sentimentos, comportamentos, vamos falar um pouco disso tudo. E sejam muito bem-vindos aí, Gustavo, que está chegando, o Blasi, Paola Blasi, que está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Pronto, vamos testar o áudio aí de novo. Câmbio teste. Tá melhor agora? Então tá. Bom, então vamos repetir. A gente queria agradecer o convite, Ana. Agradecer fazer parte desse evento e, enfim, né, poder fazer as artes, que também é algo que a gente ama fazer. Então, a gente é designer, a gente se conheceu no primeiro dia de aula. Isso. E aí depois a gente nunca mais se desgrudou. Isso já fazem 9 anos, agora em 2022. E cá seguimos. E aí, né, dessa brincadeira toda, que surgiu o Eri Cósmico, para quem conseguiu ver ele um pouquinho antes aí. Meu pai já apareceu ele para raptar. A gente pediu um socorro, primeiro que ele é muito hipnótico, né? Então a gente vai ficar aqui conversando e vocês com certeza vão ficar olhando mais para ele, prestando atenção nele do que em nós. Então já é um ponto. E outro, que ele é bem agitado. Então, até para a gente seguir uma linha de raciocínio, uma conversa mesmo aqui, né? Até prezando para quem está assistindo, eu acho que é bem importante a gente continuar concentrado nisso tudo. Ele é bem... Ele não fica tão quietinho como ele estava, né? Ele estava, Já estamos falando dessa galerinha, né? Já estamos falando de como eles chegam, como eles são, como é a energia deles, né? E você falou uma coisa muito interessante, Ju. Você falou, ele é hipnótico, né? Cara, é incrível mesmo, porque assim, a gente está falando de energia, né? Existe um campo energético em torno de cada um de nós. E as crianças, né? O que alguns vem chamando de crianças cristal, crianças diamante, né? Dando nomenclaturas aí para descrever uma geração distinta da outra. Eu percebo que realmente assim essas crianças que vêm chegando aí, que estão na sua faixa até 5 anos, um pouquinho mais, assim, nessa faixa etária, né? Dos mais novinhos até uns 5 anos por aí, são crianças que, de alguma forma, elas manipulam a energia, parece, e fazem com que todo mundo fique em torno delas, né? É sem esforço, sabe? Exatamente. E é sobre isso que a gente vai falar. A gente está aqui para ouvir vocês, né? Sobre as suas histórias com o Eric, como é que vocês lidam com ele, como é que vocês têm tratado a educação dele, como é que vocês têm tratado a visão de vocês sobre a espiritualidade e como lidar com isso com uma criança que chega agora, que a gente sabe que pode ser um espírito velho, num corpinho infantil, com toda a sua sabedoria, com toda a sua história. Comecem, podem ficar à vontade, esse espaço é de vocês, a casa é de vocês, e a ideia é a gente conversar realmente sobre isso tudo, junto com a turma que está chegando aqui. Simone, bem-vinda.
A Valesca, bem-vinda, também nossa apoiadora aí, né, no nosso trabalho com o evento Florescer do Novo Humano. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Muito bom, bem-vindos para todo mundo. A Valesca é Dinda, a madrinha do Eric aí também, então, já apareceu aí também. E, bom, acho que vamos do princípio. A gente tem uma certa jornada já na espiritualidade. A gente já encontrou a Ana poucas diversas vezes, né, nesse caminho. Então já é uma só amizade espiritual, vida, né? Um reencontro, né? É só dessa. Várias outras. Então, a partir disso tudo, na verdade, a gente já carrega uma visão de autorresponsabilidade, de um entendimento kármico, né? Um pouco das leis universais, né? Que, para quem já estudou um pouquinho mais, conhece as leis herméticas que são presentes no Kybalion. Então, acho que a partir disso tudo foi a base inicial de como a gente... Beleza, o Eric tá chegando agora na nossa vida, o que a gente faz, né? Nós somos professores de yoga também, né? Então também tem essa linha toda do yoga, de meditação, né? Essa coisa mais natural, né? Desde o design a gente já sempre teve uma atenção para sustentabilidade, né? Toda essa visão mais ecológica. Então a gente tem essa pegada um pouco mais natural, que foi o que nos guiou para o processo a partir do momento que a gente, né, sabia que o Eric ia vir. E tudo começa, na verdade, muito antes, né? Algumas pessoas acham que quando tem a criança que as coisas começam, mas as coisas começam muito, muito antes, né? Claro, a nossa bagagem, né? A nossa história, nossas famílias. Mas pensando, né, que no momento da gestação, né, todo esse processo também é importante, né? Como foi a gestação, como que essa criança foi concebida, como que foi o nascimento dessa criança. Tudo isso é relevante para o processo dela, né? E como ela vai se desenvolver como criança. Então, a nossa gestação foi super tranquila, né? Graças a Deus. E o nascimento dele foi muito especial. Para quem não conhece, a gente vai falar rapidinho, né? Quer falar? Eu acho que, especialmente do nascimento, tu tem um quezinho a mais assim do que eu. Então, o Eric, ele... É só um detalhe a mais que você, Camila, vivenciou. Uma vírgula. Nada muito importante. Então, o Eric, ele nasceu em casa, de parto normal. E foi uma escolha nossa. A gente se preparou para isso. A gente tinha uma equipe para isso, né? A gente sempre teve um alfabeto de planejamentos, né? Caso isso não desse certo. A gente teve um acompanhamento de todos os exames a cada tanto tempo, né? Enquanto a Camila estava na gestação. Então, a gente teve todos os sinais necessários, né? Uma base consolidada para que o nascimento dele em casa fosse saudável. Então, em qualquer sinal, qualquer exame que impedisse isso, a gente já seguia para os outros planos. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu chegar até ali. E, obviamente, mesmo nesse momento, também a gente sabia dos próprios riscos, né? Mas acho que confiando um pouco mais na natureza em si, né? E como esse processo sempre foi feito ao longo do tempo, né? Sem a nossa medicina tradicional, então acho que também a gente se manteve tranquilo quanto a isso. Mesmo tendo a doula e a parteira presentes junto com a gente, para que isso pudesse ser realizado da melhor forma. Meninos, é tão interessante trazer isso, porque vocês tiveram um parto humanizado em casa, né? E a Larissa Carvalheira, que vocês conhecem, né? Nossa amiga também de outros carnavais aí do Ser Mais Você, como a gente diz, né? Ela também teve agora recentemente a Yara, né? Também num parto humanizado, porém no hospital, né? Uhum. Mas com toda essa estrutura de doula, parto natural, com todo cuidado, com todo...
enfim, todo o aparelhagem, todo o planejamento, na verdade, né? Como vocês bem falaram. E eu tô pensando aqui, gente, que eu também nasci de parto natural, né? Em casa. E aí, imagina, há 50 anos, né? Eu tenho exatamente 50 anos. Pode não parecer, tá? Então, assim, né? Conversando com as minhas celulinhas todo dia, tá? Isso. Mas por que eu estou trazendo isso? Olha só, o tempo passa e a gente está meio que voltando de uma certa forma em alguns comportamentos ao passado, né? A essa condição de naturalidade que vocês falaram, que vocês estão trazendo. E o quanto é importante nós nos conectarmos com isso, porque até a Andrea trouxe aqui um comentário aqui bem importante, olha, cada criança nasce com uma herança familiar que transcende as gerações. Então, toda essa experiência, né, durante a gestação, como vocês estão falando, e depois o processo do parto, quanto mais natural, quanto mais dentro do tempo natural, tanto da criança quanto da mãe, o quanto isso pode gerar de memórias que vão ficar armazenadas nessa criança, memórias positivas desse momento. Né? E isso influencia na vida toda da criança, influencia em toda a história dela, nas nossas histórias, né? Influenciam, porque cada um nasceu de uma maneira, né? E carrega essa informação na nossa bagagem celular. Então, eu lembro de uma certa vez que eu não sei exatamente aonde, mas eu vou contar o fato. Juliano contou num certo lugar, que eu não lembro exatamente onde, mas isso me gravou. Em qual deles? Pois é, vou contar. Que você ia para o trabalho e sempre levava uma sacolinha de lixo junto com você, porque você ia no caminho recolhendo, no caminho da tua casa ao trabalho, algo assim, você ia recolhendo o lixo, né? E isso tem tempo que você contou essa história em algum lugar que eu não lembro aonde, né? Uns 4 anos já. Então, olha só, e aí isso é muito da consciência, né, do comportamento da consciência. E aí, recentemente, Camila, eu vi um post também, estava no parque com o Eric e tudo mais, e falando dessa consciência em relação ao lixo. Inclusive, acho que foi uma campanha que você colaborou, contribuiu, algo assim, falando sobre essa questão do lixo produzido quando se tem uma criança, né? Então, tudo isso tem muito a ver com essa nova era, esse novo humano, essa nova postura, essa nova forma de ser, em que cada atitude de vocês como pais está ensinando essa criança, direta ou indiretamente, porque ela está aprendendo por observação e por indução. Então, esse comportamento de vocês está ensinando essa criança, ainda que talvez possa não parecer, né? Mas tragam mais dessa experiência. Aí o Eric nasceu dentro de toda essa energia mais natural, toda essa vibe mais natural. E aí, como é que a história continua? Bem engraçado, inclusive. Por que é engraçado? Porque a parte de contar dos pais, assim, foi uma coisa única também. Ele nasceu e ele nasceu num sábado. Fim do dia, assim, nesse horário, mais ou menos. E daí a gente optou por contar pra nossa família no outro dia, né? Porque a gente tava cansada, a gente queria descansar, queria passar, né, aquele momento só nosso. Sim. E aí a gente, enfim, foi pra cama, dormimos e tal. E aí no outro dia, então, as pessoas começaram a nos procurar, porque a gente tava sumido o dia inteiro no sábado. E não era comum, né? A gente tava sempre, enfim, visitando as famílias e tal. E aí eles começaram a se ligar entre eles e tal. E aí que ligaram, interfonaram na nossa casa, né? Que os pais do Júlio moram, né, no prédio que a gente morava. Então, tipo, eles tinham essa comunicação a mais, né? Então eles interfonaram pra gente. E daí, então, que a gente contou, né, pra eles que a Eric tinha nascido. E aí foi, acho que, não sei se seria assustador, mas foi chocante pra eles. Deixa eu só fazer um parênteses aqui nesse pedaço da história. O Eric, a Camila, no caso, começou com as contrações à 1 da manhã
e o Eric foi nascer às 7h30 da noite. Então, um período assim de umas 18 horas até ele realmente vir ao mundo, né? Então, do que a gente estava falando, né, sobre esse processo de respeitar o tempo da criança, a preparação da mãe, essa troca entre os dois. A parteira, na verdade, ela estava ali para se precisasse fazer alguma coisa, mas na verdade foi uma coisa deles. Tava todo mundo em volta, dando o suporte necessário, mas respeitando o tempo. Né? Então foi bem bonito isso tudo. E aí, voltando para a linha do tempo, os meus pais interfonaram ali no nosso apartamento. Aí eu com o telefone na mão, deixando tocar, pedi para Camila, ó, vamos contar ou não vamos contar? Aí diz ela, ó, tá, conta. Porque na verdade, mais do que a minha vontade era saber o quanto ela estava pronta para isso, o quanto ela estava descansada, até porque agora ia rolar esse choque, né? Porque eles não sabiam nada do que nós queríamos fazer o parto em casa, natural. Então, para eles, nós estávamos de fato com a mala pronta para ir para o hospital e o plano era esse. Não havia outra possibilidade, né? Nem imaginava que existia outra possibilidade. Isso é muito louco, né? Imagina o susto desses avós, gente. Um pouquinho. Isso é bem... É louco, né? Porque, na verdade, a maioria das mulheres nem sabe... Não sabe, na verdade, coisa sobre o parto. E daí chega na hora e acontece partos que não são humanizados, partos onde há abuso, né? Mas é porque há falta de conhecimento, né? Então, existem várias possibilidades que podem ser feitas, né? E, como tu disse, não precisa ser em casa. A humanização pode ser no hospital, pode ser numa cesariana. Então, eu acho que é importante, né? Esse conhecimento e esse empoderamento da mulher. Então... Bem lembrado. Eu acho que isso é algo que falta muito na nossa cultura, ou talvez tenha sido esquecido, né? Porque as pessoas faziam assim, né? Há milhões de anos, há muitos anos, há tão pouco tempo que a medicina existe e que mudou a forma como as coisas eram feitas. Então, acho que foi esquecido, né? Todo esse ritual que está por trás disso, né? Essa parte mais espiritual, talvez, né? Tipo, de não ser só uma coisa mecânica, uma coisa que tu chega lá no hospital e é uma linha de produção, né? Então, eu acho que falta esse carinho, assim, esse olhar. E isso é o que vem, né, dos pais que vão procurar uma equipe preparada para isso, que hoje já existe. Claro que existem lugares com mais dificuldade, claro que a gente, né, tem vários fatores envolvidos, mas acho que quem busca, né, quem quer do fundo do coração encontra, né? Sim. Aquilo que deseja. Sim, encontro sim. E aí é interessante falar sobre isso, porque eu acompanhei muito a história da Lari aqui, né? Aqui em Curitiba, onde estamos. E ela mesma me falou uma certa vez que ela se surpreendeu, porque ela achava que nos hospitais, né? O protocolo padrão era tudo cesariana, né? Ainda que fosse parto normal, seria parto dentro do protocolo... sei lá como é que chama, né? Médico, vamos dizer assim, né? Sem respeitar muito esse espaço da mãe, da escolha da mãe. A Lari, por exemplo, ela guardou a placenta. Ela fez a escolha de guardar a placenta. E aí também, né? Há todo um protocolo, todo um procedimento para isso, para poder guardar. E no local onde ela fez, no hospital onde ela fez, eles já estão ajustados, digamos assim, atualizados para esse tipo de protocolo. Se a mãe escolher todo o processo, né, do parto natural e ainda quiser esse movimento, essa questão de guardar a placenta, por exemplo, tudo é dado condição para ela, para a mãe, dentro do hospital. Olha o quanto isso representa uma evolução dentro da mentalidade da medicina, né? Da tradicional, que nos hospitais geral é cesárea, cesárea, cesárea. E o hospital onde ela ganhou a Yara é um hospital público, que tem uma equipe de parto humanizada com todo esse cuidado. Que bacana. Eu acho que, né, dentro do nosso assunto, tem um documentário do Netflix, eu
é um documentário deles, se não me engano, então eu imagino que ainda esteja no acervo deles. Na verdade, se não me engano, são 3 documentários, né? Chamado O Renascimento do Parto. Então foi um pontapé que a gente teve nessa história, né, do parto em si, bem antes do Eric nascer, bem antes, né? Então, o se tornar pai não é do dia para a noite, né? Assim, e eu acho que esse é um conteúdo bem relevante para quem tem esse olhar de ecológico, natural, de respeitar, né, o tempo da mãe, do bebê. Quem quiser procurar sobre o renascimento do parto, foi um conteúdo bem informativo e, né, de certa forma chocante, porque parte do que eles falam ali também é que hoje em dia 85% dos partos eles são por cesariana, e por toda essa conveniência, né? Tem várias pessoas que acabam ganhando com isso, né? E tempo é dinheiro, né? Então, se o nenê nasce a cada meia hora eu faço, né, o parto de fica bom para todo mundo, né? Mas enfim, vamos adiante. Sim. É incrível isso mesmo. Sim. Só concluindo, é incrível isso que tu tá trazendo, porque eu não havia, né, pensado nesse olhar, mas realmente, né, entre ficar 18 horas num processo na preparação do parto, a Lari também ficou muitas horas. Então, entre ficar esse tempo todo, né, esperando o tempo natural do bebê e fazer um parto a cada 1 hora por cesárea, ganhando anestesista, o médico, Nossa. o hospital, né, a equipe, enfermeiro, não sei o que. E além disso, né, pela falta de conhecimento, como Camila falou, quantas mães que, por desconhecimento, têm medo das dores do parto e ainda menos conhecimento do que do que uma cesárea pode provocar numa criança enquanto memória emocional armazenada no corpinho dela, né, enquanto hormônios, trauma, né? Enquanto trauma, e escolhe o mais fácil, porém o menos consciente, né? Como isso ainda é muito presente. Como isso ainda é muito presente. Mas, enfim, eu acho que é um tema que vocês podem tratar, assim, se aprofundar mais, inclusive, lá na palestra de vocês, né? Hoje aqui realmente é uma degustação dessa experiência como pai da nova era. Rapidinho, né? Sim. Pois é. O que mais que tem? Acho que uma coisa enquanto vocês vão pensando aí o que vocês vão falar agora, deixa eu ler o comentário da Andréia. Ela está falando assim, ó, a participação do pai também é bem... também tem crescido. A participação do pai também tem crescido. E isso também é muito bom para a mãe e para a criança como uma parceria. A tua participação, Juliano, a Andréia está reconhecendo aqui. E, de novo, né, numa cesárea, qual é a participação do pai, né? Olhar. Segurar a mão da mãe, né? Sim. Porque o resto... Quando muito, né? Quando muito. Quando é permitido acompanhar, né? Isso, André, obrigado, inclusive. E foi algo que eu sempre me preocupei, né? Sempre quis estar presente. E eu também pensava, né, o quanto o pai pode auxiliar nisso tudo. Eu sempre estive presente o tempo todo, nessas 18 horas, né, desde que ela começou a sentir essas contrações. Pô, o nascimento dele não era algo só deles, né? Eu também estou envolvido nisso. Eu sempre quis fazer parte. E muitas madrugadas, especialmente nos primeiro, segundo mês, terceiro mês, que a amamentação ela é mais constante, e especialmente de madrugada, né, que acaba gerando uma exaustão maior e fazendo com que a gente descanse menos para o dia seguinte, né? Eu sempre acordava junto, sempre me colocava à disposição, enquanto as mães estão amamentando, acabam ficando com sede também.
vira e mexe, a Camila dava o peito na cama, então sem apoiar as costas. Eu levantava também, apoiava as minhas costas na dela. E, sabe, coisas bonitas de né, imaginar, de ver essa participação, mas que para quem tem essa possibilidade de estar fazendo, são coisas tão simples. E, poxa, eu acho que o papel do pai, um pai presente, né, é uma coisa tão pequena, é um esforço tão pequeno para estar fazendo, né, que eu acho que com certeza tem o seu valor, tanto para a mãe que está vendo isso, mas eu acho que o filho, não dessa forma, mas talvez em outra, ele vai acabar sentindo isso tudo, né? Com certeza, com certeza. Fica na memória celular da criança, toda essa troca, toda essa união, toda essa participação. A criança percebe o campo dela, vai absorvendo a leitura do campo de vocês. Né? Quando a gente olha para a malha de calibração energética, é isso que acontece, é esse movimento que acontece. Mas e aí? A amamentação, Eric crescendo, as coisas acontecendo. E aí, como é que vocês começam a lidar com essa nova realidade de uma criança que tem opinião própria, que tem vontades, que tem, né, começa a ter manias, começa a ter, enfim, a sua personalidade em construção? Como que é isso? Como é lidar com isso tudo? Agora ele tá entrando na fase, né, do querer ser dono dele mesmo. Cada vez mais. Então, até então, o primeiro ano ele foi difícil, de certa forma, porque eu acho que a gente tem que se adaptar a algo que a gente nunca esteve adaptado, né? Tu tem que mudar totalmente a tua vida para viver em prol daquela criança que depende de tudo de ti. Então, para nós mudou bastante, porque a gente não colocou ele em nenhuma escolinha, nós cuidamos dele o dia inteiro. A gente, infelizmente, trabalha, né, cada um num turno, e então cada um fica com ele no turno contrário, né? E então, para nós mudou muito, né? Porque mudou a nossa rotina de trabalho. As prioridades, né? Mudou as nossas prioridades, mudou tudo, basicamente. Não tem o que não mudou. Então, esse primeiro ano de adaptação mexeu assim bastante, né? Em alguns momentos teve seus altos e baixos, né? E agora a gente entrou em uma fase gostosa, né? Que ele já tá maior, a gente já sabe como é lidar, já sabe o que tem que fazer. E aí... A gente já foi aprendendo os próprios gostos dele também. Também a gente já entende o que ele gosta, o que não gosta. A gente já se entendeu, né? Porque não é só a gente entender a criança tem que entender a gente. Então, a gente já se alinhou, né? E agora, é claro, vem entrando a fase do eu quero fazer tudo que eu quero. E aí a gente tá estudando, né, pra saber como lidar com isso, né? Porque senão a gente acaba todo dia, o dia inteiro, dizendo não, 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 não. E ele não entende nada. E essa não é a vida que a gente quer, né? Então, a gente tem buscado, né? Eu acho que a comunicação não violenta é possível de aplicar em qualquer lugar, né? E nessa questão com a criança também, né? De olhar para ela e olhar para as necessidades dela, né? Por que ela tá fazendo aquilo? Ela não tá fazendo aquilo por birra, pra te irritar. Ela nem sabe o que é isso. Isso é um ponto que eu queria comentar também. O Eric, ele nunca foi uma criança chorona, sabe? Desde o início, a gente sempre procurou entender, né? Agora que ele tá começando a refinar a comunicação dele. Mas até então, era muito tentativa e erro, né? A gente tinha ali a listinha das necessidades dele, tentava uma coisa, essa já foi, partia para outra, e ia vendo o que era possível. Chegava no final da lista, a gente atendeu o que ele precisava, ele não ficava chorando, sabe? Então, acho que volta para o nosso início da conversa, né? A consciência de quem está gerenciando isso tudo, eu acho que é o que mais afeta nisso tudo, sabe? Porque mesmo nessa nossa... nesse aprendizado de saber o que ele gosta e o que ele não é que ele não goste, né? É o que ele tem mais aptidão também, né? Eu acho que o que vale mesmo é o estar atento à criança, né? A observação de quem está ali com ele o tempo todo.
Então, por exemplo, não é que ele não goste de carrinho, que ele não goste de bonecos. Ele gosta muito de bola. Ele acorda falando bola, bola, bola o tempo inteiro, sabe? A primeira palavra que falou foi bola. Não foi nem a mamãe e o papai demorou pra sair. Foi bola, gente. Tipo, ele ama muito bola. Ele vai passear, ele enxerga bola, ou balão, ou círculos, que a gente nem se deu conta ainda. A gente tem que ficar procurando o que ele tá dizendo, sabe? Eu sou tenista, o meu pai é tenista, então a gente já tem as raquetinhas para ele também. E foi uma surpresa muito gostosa, né? Saber que ele tem esse gosto tanto do tênis quanto pegar a raquete, brincar com balão. É óbvio que com 1 ano e 4 meses ele não tem tudo muito bem desenvolvido para isso, mas, gente, ele já consegue pegar o balão, a raquete e sacar, sem a gente nunca ter ensinado isso para ele, sabe? Olha só. Então, eu acho que, não só no caso do Eric, mas como qualquer outro bebê ou criança, né, vindo no mundo ou já estando no mundo, eu acho que algo bem relevante é os pais proporcionarem um ambiente correto, né, um ambiente seguro, tranquilo, né? Obviamente, proporcionando, né, as necessidades básicas deles, mas oferecendo, né, essas opções para eles se desenvolverem. O Eric começou, ele engatinhou bem rápido, do engatinhar pro caminhar foi mais rápido ainda. Ele não teve nenhuma dificuldade para começar a conversar, mas eu acho que isso também foi dessa nossa opção de não colocar ele na escolinha e ficar com a gente, sabe? Eu fui criado em escolinha desde os 3 meses. Eu não tenho o que reclamar, sabe? Eu aproveitei demais, eu voltava sempre com o joelho ralado. Eu brincava muito, sabe? Eu acho que foi um momento muito importante na minha vida, foi muito válido. Não vejo um trauma assim que tenha que tratar em função de escolinha, sabe? Fora que ele não comia mais mamão, gente, por causa da escolinha. Isso eu não ia contar, né, para não alongar o assunto, mas, né, essa era a parte que eu era forçado a comer mamão. Então fiquei um longo período da minha vida fugindo do mamão. Hoje já fiz as pazes com ele. Mas enfim, eu acho que sim, vai chegar o momento da gente colocar o Eric na escolinha, né? Sei lá, de repente. Ele obrigatoriamente vai ter que cair nesse mundo, né, de uma forma ou de outra. Mas eu acho que o tempo que ele consegue passar com a gente é muito benéfico. E eu já cansei de ouvir de muita gente, né? Ou pessoas que não têm a condição necessária, né? Financeira, né? Para passar o tempo com os filhos, que fosse meio turno, né? Como a gente se organiza, na verdade por exemplo, eu trabalho de manhã e fico com ele de tarde e à noite, né? Dou a minha hora por dia, ou para jogar tênis, ou para fazer uma academia, e volto aqui pro QG, né? A gente tem uma rotina muito tranquila, sabe? E toda essa parte restante a gente está brincando com ele, atendendo o sono dele, pensando que horas ele acordou, quanto tempo ele vai ficar acordado, que hora ele vai dormir. Então a gente está sempre muito atento e não é nem preocupado a palavra, sabe? Mas atendendo o que ele precisa, sabe? É porque isso é uma escolha que vocês tiveram condições de fazer, né? Bom, quando a gente está nessa jornada da espiritualidade, nessa jornada de expansão da consciência, a gente sabe que a gente cria a realidade que a gente deseja, né? A gente sabe disso. Exatamente. Praticar é a outra parte, mas saber, a gente sabe que a gente está criando a nossa realidade a partir das nossas escolhas. Então, quando vocês tomaram a decisão em algum momento de que vocês gostariam de dar uma criação diferente para o Eric, para essa criança que estava vindo lá ainda na fase da gestação e tudo mais, quando vocês começaram a planejar como seria a vinda ao mundo dele, ali naquele momento vocês já estavam criando toda a condição que vocês estão vivendo hoje.
Então, o universo, a espiritualidade, ela vem e te dá condição financeira, vem e te dá condição profissional, vem e te dá o tempo para você poder amadurecer e lidar com as coisas de cada, né, da forma que lá atrás, em algum momento, vocês juntos pensaram e imaginaram que seria possível. Então, eu trago isso porque eu percebo que é uma questão de escolha, né? A educação que vocês querem dar para o Eric é uma questão da escolha que vocês estão fazendo hoje, de educá-lo em casa, e logo ali adiante vai vir uma oportunidade em que vocês poderão dar uma educação a ele diferenciada, que vai ser uma continuação do que vocês estão fazendo agora. Do processo que vocês estão fazendo agora, né? É aquela máxima, né? Tu dá um passo e o universo bota o chão. Tu dá um passo e o universo bota o chão. É isso aí. E as coisas vão se construindo dessa forma, vão se apresentando dessa forma, né? Mas claro que a gente sabe que tem desafios. Claro que tem desafios. E aí, de novo, o lidar com o desafio também é uma escolha de vocês. Qual é a prioridade? Também é uma escolha, né? E aí, eu quero trazer uma pergunta para vocês dentro desse universo, né? A gente está falando, é interessante que assim, a gente fala os pais da nova era, né? E é isso, vocês estão contando a história de vocês dois o tempo todo em relação ao Eric. É exatamente isso. É exatamente isso a proposta dessa conversa, né? É falar dos desafios, das coisas engraçadas, da parceria, da união, das escolhas, né? Do equilíbrio, né? Eu fico uma parte da manhã com ele, a outra parte é a Camila, né? Esse equilíbrio desse jogo da vida que é criar uma criança. Mas criar uma criança que vem com uma energia, com um campo energético mais evoluído, tem lá os seus desafios. Então eu quero perguntar a vocês, quais são os desafios que vocês percebem no Eric, na criança Eric, do jeitinho que ele é, e se você compara com outras crianças que vocês conhecem, amiguinhos, vizinhos, ou crianças que vocês conheceram, o que vocês conseguem, como um raio-x, se fosse fazer um raio-x, quais seriam os desafios que essa criança, dentro dessa realidade, traz para os pais da nova era? Tá, posso começar? Pode, tu tá ansioso. Essa pra mim é assim, ó. Ele tá tremendo a mãozinha aqui. Assim, ó. Vamos começar. Porque o que acontece? Pra mim, a vinda do Eric, desde o início até hoje, causa um desafio bem grande. Olha a quantidade de coisa. Eu ainda sofro. Por isso que a gente ainda tá passando por isso. Ainda é uma jornada, né? A coisa não... Ele ainda não é uma criança, né? Ele ainda é um neném, né? Como eu comentei logo no início, o Eric é uma criança, um neném, muito agitado, muito ativo. E aí, com isso, ele não gosta muito de dormir. E eu sou uma pessoa que gosto muito de dormir. E aí, isso causa um choque a cada dia que passa, né? Nesses mais de 365 dias que o Eric já está entre nós. Sem falar, né, dos nossos meses iniciais, tudo mais. A gente sofreu um pouquinho, assim, para conseguir ajeitar a parte do sono dele. Ele já teve fases que ele acordava de hora em hora, quando ele não precisava mais disso, né? Então, como eu sempre digo, nos 2, 3 primeiros meses, isso é normal em função da amamentação, né? Que é a alimentação básica deles. Mas mesmo quando depois a gente já tinha introduzido a alimentação devagarzinho, né, na vida dele, ele continuava com esse hábito e levou mais de um ano para a gente conseguir estabilizar isso de uma forma mais suave, sabe? Ele já chegou a fazer, ele já dormiu algumas noites inteiras, ele já passou a estabilizar por algum tempo, acordar uma vez só durante a noite. Agora ele está voltando, né, os desafios do nascimento dos dentes, né? Então está começando a vir os dentes mais de trás, que
por eles serem quadrados, eles machucam mais, né, na hora de sair da gengiva, fazer todo esse processo. Então ele já voltou a acordar mais vezes, para nossa alegria. E... Olha a cara de cansado dele, de quem essa noite. Sou uma pessoa que precisa de umas 9 horas direto, assim, para dormir bem, para aguentar o dia, né? Então foi algo que mudou drasticamente na nossa rotina. Mas é suportável, tá? Então, tem dá que pra aguentar. Ser, meu filho, tem que ser suportável. De um jeito ou de outro, né? Bom, o Júlio já lançou, né, o desafio que também é pra mim. Que eu não sou tão sonolenta como o Júlio, mas também é difícil, né? Porque já faz mais de um ano que a gente não dorme, porque antes do Eric nascer eu já não dormia, porque tava com uma barriga enorme, dor tava quente, tava com dor nas costas, não tinha jeito de dormir. Então, venho de mais tempo acordada. Mas deixa eu só terminar minha parte. Isso é uma coisa que não só do Eric a gente já observou, viu? Saindo da nossa alçada, a gente teve alguns momentos que a gente conversou com outros pais, inclusive grupos de pais, assim. E aí, quando chega no assunto do sono, eu levantava a mão, assim, né? Todo mundo, o meu também. E aí que eu tive a consciência de uma coisa. Todos esses outros pais, eu sei, mais ou menos, eles deixavam os filhos expostos às telas. E o Eric é uma coisa que a gente sempre evitava. Então, não era essa questão de celular, de TV, de tablet, que estava impactando com isso. Eu acho que tanto pode ser algo dessa nova geração, quanto algo meio crônico de bebês, né? Então, é aquela velha história. Eles têm uma necessidade para isso. Às vezes já instalou um hábito, como no caso do Eric, foi por um bom tempo. Ele tinha associado o peito ao sono, né? Ao mamar. Ele acabava pegando no sono enquanto estava mamando. E ele acordava... Ele achava que ele precisava voltar a mamar para continuar dormindo. Então foi um problemaço. Deu, agora pode. Eu acho que esse problema muitas pessoas sofrem, né? E acho que é uma coisa dessas gerações, porque a minha mãe fala, mas vocês dormiam tão bem! Né? E deve ser dessa geração que não dorme. E quem sabe pode ser até um resultado da gente, né, dos pais que já estão expostos às telas há tanto tempo. Bom, a gente trabalha com redes sociais, a gente trabalha no computador, então, sim, nós estamos na frente da tela o dia inteiro. Então, quem sabe não é disso também, né? Mas, então, sim, pode ser uma coisa dessa geração, né, não diria nem de ser ansioso, mas tipo, de ser mais agitado mesmo, de ter muita energia. Nossa, o Eric tem uma energia, assim, mas é uma energia de vida, sabe? Tipo, tu sente que é tipo uma energia, tipo, nossa, e tu fica, caraca, de onde é que vem que não acaba? Ele vai, brinca, ele corre e continua igual. Daí ele vem, dá uma mamadinha de 2 minutos e tá novo. 10% de bateria para 110%. Carrega o menino. Então, eu acho que isso é uma coisa, talvez, dessa geração, de ter muita energia, assim. E, claro, não dá pra gente generalizar, né? É uma coisa que eu tava falando pro Júlio ontem, porque vão ter crianças na mesma idade, da mesma geração, que vão ser completamente diferentes, né? Eu acho que o ambiente, os pais, tudo que tá, o meio, né? Faz toda a diferença, interfere completamente nas crianças. Porque, ok, a gente vai crescendo e vai tentando que o meio não nos interfira tanto, né? Mas eles são crianças, eles estão absorvendo e tá entrando tudo dentro da caixinha deles, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio, né? O sono para nós ainda é o ápice. E eu acho louco, porque às vezes a gente tá ali estressado, cansado, sem paciência, e aí tu para e pensa, tipo, cara, ele só tá refletindo algo que tá dentro da gente, né? Tipo, só tá mostrando uma sombra que a gente precisa olhar, tipo, e aí tu fica... Ele começa a dar um estalo assim, meu Deus. Volta pro início, né, da autorresponsabilidade, a consciência de quem é maior, né? Não adianta, não vou dizer tem pais, mas tem adultos que eles querem tratar a criança, o bebê, como igual. Gente,
é um cérebro que ainda está se acostumando com esse mundo, é um cérebro que está se desenvolvendo, né? Não tem como, sabe? Então, tudo bem. Existe o ponto de que às vezes falta essa maturidade, mas às vezes a pessoa que está sofrendo com isso, ela já está esgotada, né? Ela já está muito cansada. Então, não tem como. A gente também vai lidando com o que a gente consegue no momento, né? Quem está de fora não tem isso, né? Quem está de fora não tem a noção da realidade de quem está ali no meio, né? Tu sabe que Exatamente. Eu estava... Essa semana também, assim, eu fiquei rindo sozinha aqui em casa, porque todo mundo tem o seu grupo de família, né? Todo mundo, né? E aí, lá no nosso grupo de família, agora, né, um dos assuntos é a Yasmin, né? A chegada da minha sobrinha e tal. E aí, imagine se a minha mãe, né, e o meu irmão já não estavam os dois ali na treta, porque a minha mãe estava dando opinião lá na criação da Yasmin, o meu irmão já não queria, né? Tipo, aqui é eu que falo, eu que sei. E é muito isso mesmo, normal. Né? Os pais, os avós e tal, obviamente, eles têm a experiência deles, essa sabedoria ancestral, e que realmente tem muita coisa legal ali, tem muita coisa boa, né? Principalmente de cura, de tratamentos naturais, uma erva daqui, um chazinho dali, formas de lidar com a questão da saúde da criança, que eram tratadas com mais naturalidade lá na nossa infância, enfim, na minha. Mas, ao mesmo tempo, esses pais de hoje, eles vivem uma outra realidade muito diferente dos nossos pais. Vocês, como pais, vivem hoje uma realidade de escolhas que vocês fizeram ao longo do tempo, diferente, provavelmente muito diferente dos pais de vocês. Né? De como criar, de como lidar, de como educar, de como tratar. E é natural isso, né? Cada geração vai evoluindo dentro do seu processo e tudo mais. E daí eu quero trazer outra pergunta para os pais da nova era, né? Como é que vocês estão lidando com as relações? Avós com o Eric, vocês com o Eric com outros amiguinhos e pais de outros amiguinhos. Como é que é isso para vocês, uma vez que a mentalidade de vocês é diferente um pouco, né? Tem esse aspecto da consciência. Como é que vocês lidam no seu dia a dia com essas relações? Quer falar? Porque senão só eu falo. Né? O geminiano, né? Tagarela? Eu quero dizer que ou é a mãe do Júlio que está aqui assistindo, ou é a mãe da Camila. Eu não sei, porque tem uns dois aqui dizendo, né? Ah, eu já sei disso, eu conheço isso, tem os comentários aqui. É a mãe do Júlio. Olha, acho que no fim é tranquilo, né? Não dá pra gente dizer que tem muitos desafios esse ponto, assim. A gente não tem muita convivência com outras crianças, com outros pais, porque, enfim, o Eric não vai pra escolinha. Mas nossos amigos também não têm filhos, então é mais no parquinho que a gente encontra outras crianças, outras mães, ou enfim, a gente tem um vizinho aqui que também tem uma criança. Então, nesse sentido, assim, é mais uma troca, tipo, a gente até tava falando, né? Acaba sendo uma troca meio superficial, essas conversas de parquinho, né? O que teu filho faz? O meu já fala, o teu já fala, quantas palavras ele fala? Então é tipo uma coisa assim, às vezes num sentido de competição, as pessoas podem vir, né, a falar assim, mas também num sentido de preocupação, eu acho que as mães veem mais, né? Tipo, o teu já fala, né? O meu tem a mesma idade e não fala. Será que o meu tá atrasado? Será que tem algum problema, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido de querer entender, porque cada criança é uma criança, né? E cada uma vai se desenvolver em alguma coisa, mas existe algo que se espera de um padrão dentro da normalidade, né? Então, eu acho que quando a gente é o primeiro filho, né? Acaba se preocupando mais com essas coisas, tipo, será que tá tudo certo mesmo, né? Porque a gente não nos é ensinado isso, né? Tipo,
sobre crianças. No colégio, né? Que deveria. Como cuidar de uma vida. Então, a gente fica meio perdido muitas vezes, que foi o caso do nosso problema de sono, que foi falta de informação. A gente achou que a criança nascia e dormia. E tava tudo certo. Mas não foi o caso. E aí a gente teve que estudar, teve que ir atrás de curso, teve que ir atrás de gente para ajudar a gente. E aí que a gente descobriu que, bom, não era bem assim, né? Então eu acho que o que eu tava falando? Que é mais a cargo, né, informacional, assim, essas conversas. Então, nós nunca tivemos problema. Com a família, a gente, no início, eu acho que a gente era mais, tipo, vamos querer fazer do jeito que a gente quer. Mas aí tu vai vendo que as coisas não funcionam assim. Que tu Mais tem que um abrir mão, às aprendizado, vezes, de né? uma coisa. Mais um aprendizado, né? A gente cria uma expectativa de que vai ser de tal forma, quando começa a acontecer, putz, não é nada disso, né? Não é bem assim. Por aí. Então, acho que a gente foi né, observando o que era realmente importante para nós, né? O que era prioridade para nós. E aí, botando limites. Bom, isso é realmente importante para nós, então a gente comunicou isso. E ok, e o que não era tão relevante, tipo, bom, dá para passar isso. Aí a gente deixou acontecendo, deixou que as outras pessoas também façam do jeito delas, porque a vida tipo, para que ele entenda também que a vida não é só o mundinho perfeito que a gente proporciona. Né? Existem outras coisas, vai existir outras pessoas que vão fazer de formas diferentes, né? Às vezes as pessoas, né, chegam alguma pessoa de fora e aborda ele de uma forma diferente que ele não está acostumado. Então, às vezes a gente permite isso para que ele também entenda, né, outras formas de viver, né? Aprenda a diversidade. Então Algumas veja coisas ele vai gostar, outras não. Ainda que vocês sejam inexperientes, digamos, como pais, porque são pais de primeira viagem, né? Exige uma postura de abertura, né? Exige uma postura de maturidade, de ouvir opiniões e de lidar com essas opiniões, fazendo novamente as próprias escolhas, em prol daquilo que vocês querem para o filho de vocês. Com certeza. Então, essa abertura, essa maturidade, ela precisa haver não uma dependência, né? Uma dependência dos avós para ajudar, uma dependência do médico, uma dependência dos amigos. Não uma dependência, mas um espaço de abertura para ouvir opiniões e a partir das opiniões que ouve, ok, o que serve para a gente, o que não serve, dentro de como a gente escolhe criar o nosso filho. Seria isso? Pois é, porque, por exemplo, trazendo para o caso do Eric, né? Nossa vida até o momento. É fato que a gente tem uma visão bem diferente do resto da família. O Eric tem a bênção de ter os 4 avós próximos. Então isso também é algo muito importante, que a gente preza por isso também, mas que no início a gente explicou certas coisas que a gente queria e o que a gente não queria. Então, por exemplo, até hoje ele não come nada de doce. O açúcar está cortado da alimentação dele e todos os 4 sabem disso e respeitam. Então, a carne também não é algo que a gente come, né? Então também não é algo que a gente quer que seja incentivado. Sempre foi muito tranquilo, em 95% das vezes isso foi respeitado, né? Nesses 5% que a gente tem que ficar um pouco mais em cima, às vezes dá uma dura, dá uma de general, mas eu acho que tudo bem, porque eles também vão testando o limite até onde eles podem ir, sabe? Porque tem a visão deles, tem a preocupação deles, e ok, eu acho que não só como pais, mas, né, voltando lá para a nossa história da consciência toda, né, eu sempre tive para mim de que em qualquer momento da vida o que não vale é ser extremista. É tu ter uma opinião e morrer por ela, sabe? Pô, beleza, uma pessoa te refutou, te deu uma opinião contrária do que tu pensa, analisa a tua, analisa a dela, sabe? Analisa e vê se é relevante ou não, de que forma isso pode impactar ou não.
Teve vezes que ele já pegou, por exemplo, eu como de manhã cedo um iogurte com Nescau cereal, aquela bolinha de chocolate. Teve vezes que o Eric já agarrou uma dela e comeu. O que eu vou fazer? Vou enfiar o dedo na boca da criança e fazer ela vomitar? Não adianta, né? Não tem como, não tem nem porquê. Isso não vai matar a criança, sabe? A gente não vai dar doce para ele até o momento devido. Beleza. Mas numa eventual, né, estripulia, não sei se essa palavra existe no Brasil acima. Sabe, tá tudo bem. Eu sei que é. Sabe, tá tudo bem, ele não vai morrer por isso, sabe? Então, e no caso de contato com outros pais, que a gente também vai notando o quanto o Eric, não que ele esteja à frente, que ele seja um super-homem, né, dos nenéns, mas a gente vai notando o quão, também não é nem especial a palavra, sabe? Mas o quão bem ele tá, né? Mais desenvolvido. Exato, sabe? Não é nessa questão de, meu filho é melhor que dos outros. Mas, eu acho que faz bem pra nós. É bom saber, né? Ter um feedback assim dos outros pais de como a coisa anda. E, de novo, né? Do como a gente tem a consciência de cada um, na verdade. Ontem eu fui com ele no parquinho, tinha duas mães ali. E elas conversando entre elas, enquanto as duas têm 2 filhos de 4 anos e mais um filho cada uma de nem 1 ano, né? Então, os de 4, 5 anos já estavam brincando por aí e elas juntas ali conversando sobre a vida, né? E aí veio aquele momento de, os filhos pequenos ali e elas reclamando dos filhos maiores, aí reclamando dos maridos, e aí eu próximo, tipo, ouvindo, mas fingindo que não estava ouvindo, porque eu não quero me envolver nisso, sabe? Eu já conversei com elas em outros momentos, conheço elas, e são mães com essa energia mais densa, sabe? Pra resumir a história. Uhum. Eu não quero entrar nesse assunto, nesse mérito, sabe? Não é porque eu vibro, sabe? Então, da mesma forma que eu já vi pai, algum outro pai, inclusive que era um dos pais dessa criança, ele pegou, levou uma cadeirinha de praia, fone de ouvido, celular, deixou o guri brincando sozinho no parque, e é uma forma de, sabe, pro guri, pra criança, talvez isso esteja ótimo, pro pai também esteja bom dessa forma, não é a forma que eu faria, mas é o momento que eu uso eu sou Deus também, sabe? Dessa onipresença, onisciência dele, né? De olhar com o filtro que eu, Juliano, enxergo, de observar isso e analisar, sabe? Usar o contraste, né? Como a gente falou no início das leis universais, herméticas, de aprender com isso e contrastar com a forma que eu vejo e ver, né? Se isso não tá certo ou tá errado, né? Mas se eu gostaria de fazer assim, se eu gostaria de eu, como criança, me sentisse bem dessa forma, sabe? Então são os momentos que essa interação com os pais acontece também, né? Olha só que interessante. A mãe delega ao pai para levar o filho ao parquinho e cuidar do filho. A mãe delega ao pai. O pai delarga o filho em prol do celular. Né? Porque solta a criança lá brincando e tal, enquanto fica ali no celular, com fone de ouvido, seja lá como for. E essa realidade, essa cena, que é um raio-x assim, de uma falta de presença, que é o que tu está falando. Estar presente no momento, ter um tempo de qualidade, estar com o meu filho com qualidade, né? Partilhando com o meu filho do momento que é dele, porque o parquinho é para ele, é para o filho, não é para o pai. Então, estar presente com o meu filho no momento que é para o meu filho. Isso é tempo de qualidade. E aí, o que muitas pessoas confundem é estar o tempo todo com
criança, mas não estar presente com a criança. Exatamente. Eu cuido do meu filho. Não, eu estou o tempo todo com o meu filho. Não, eu dou atenção para o meu filho. Qual atenção? Qual tipo de atenção? Qual tipo Por exemplo, de aquele pai, ele estava ali no parquinho, presente, fisicamente, cuidando para que o filho não se machucasse, né? Se ele tivesse que prestar um socorro, ele estaria ali, né? Chamaria atenção. Mas eu acho, eu julgando, né, de fora, eu acho que só termina aí, sabe? E não é um julgamento, na verdade a gente constata o que acontece, né? Uma coisa é você olhar para aquele pai e, putz, que pai isso, que pai aquilo, que pai não sei o quê, isso é julgar. Outra coisa é olhar para aquela cena, né? E o que eu tenho a aprender com essa cena? Bom, eu escolho estar presente com o meu filho no tempo que eu estiver com ele, né? Eu escolho me dedicar a ele. O Eric voltou. Gato loiro. O Eric 2, esse aí. É. E esse comportamento olha aí, ó. Os sirianos resolvendo dar o ar da graça, né? Depois de dormir o dia inteiro. Então, olha aí, ó. É só para dizer assim, olha, a gente está por aqui também com vocês. Só para isso. Né? Esse comportamento dessa falta de presença, ela denota muitos aspectos que acabam respingando em vários pontos. Um deles é a educação. A educação. Porque aquela criança, ela está brincando, mas ela não está recebendo um estímulo de educação daquele pai, né? De fazer brincadeiras, de estimular a criatividade, de estimular as relações, de estimular uma competição saudável. Isso acontece também, gente, eu não estou comparando, eu estou constatando, tá? Donos de cachorro que não têm filhos, né? Filho humano, mas consideram os animais filhos. É o meu caso, né? E aí vai para a área do pet shop, a área pet, né? Ou sai com o animal no parque e tal, fica lá no celular e deixa o animal solto. Aí o animal faz as suas necessidades, o animal, né? Faz o que ele tem que fazer. Aquele pai não vê, não viu, não recolheu, não pegou, né? E lá fica os rastros daquela falta de presença, não é da falta de educação. Ficam os rastros da falta de presença. Então, quando nós escolhemos estar com alguém, e aí vocês escolheram ter um filho, estar com seu filho, ter os 2 gatinhos, né? Constituir essa família. Quando a gente escolhe isso, muitas vezes não é uma escolha totalmente consciente. É algo que acontece. Casei, depois de casei tive filhos, depois de filhos tive mais um cachorro, e a criança foi crescendo, e o cachorro foi crescendo, né? E as coisas vão acontecendo, e a pessoa ela está num estado de dormência, porque ela não está presente com o que está acontecendo na vida dela. E aí, essa experiência que aquele pai deixa de viver com o filho, mas que vocês estão escolhendo viver com o Eric, é que vai fazer do Eric esse ser, esse indivíduo mais consciente no futuro. Amém. Enquanto que aquela criança, daquele pai que está ali, ele está ali, mas ele está só fisicamente presente, ele não está partilhando da vida com aquele filho, do ensinamento, né? Construindo algo com aquele filho. Essa mesma criança, ela vai estar junto com o Eric em algum momento da vida. Talvez disputando uma vaga de trabalho, talvez disputando uma vaga num vestibular, se ainda existir vestibular até lá, né? Talvez disputando uma namorada, né? Talvez disputando uma menina para namorar e tal. O quanto a presença dos pais junto na educação do Eric nesse momento, de forma consciente ou inconsciente, vai fazer diferença na vida dele. Se nós colocarmos essa outra criança aqui junto. E nós não estamos julgando aquele pai, nós estamos falando dos pais da nova era que são vocês. Os pais que trazem essa consciência da presença consciente com o seu filho,
na educação do seu filho, ainda que tenha todos os desafios de não dormir à noite, de ter que ajustar a rotina, né, de ter que criar um espaço de parceria maior entre o casal, para que os dois possam ter o seu tempo também, né, o seu momento, a sua história, a sua jornada. Então, na minha percepção, eu creio que os pais da nova era são os pais que são convidados a cada vez mais praticar um estado de presença consciente. Na minha visão, acho que vai um pouco por aí, porque isso acaba se relacionando a tudo. A forma de educar, a forma de cuidar da saúde, a forma de alimentar essa criança dentro de uma ideia de uma alimentação mais saudável, vai ao aspecto de brincar com essa criança de modo que ela esteja mais distante de um celular e que o celular não seja a babá dessa criança, né? Que os joguinhos não sejam a babá dessa criança. Então, esse estado de presença consciente, ele impacta em vários aspectos da vida, inclusive numa conduta mais sustentável, né? Mais ecológica, como vocês têm essa postura também nas suas várias atividades. E aí eu quero perguntar a vocês, para a gente já finalizar a live, porque já deu mais de 7 horas, mais de 8 horas, quero dizer. Se vocês pudessem deixar uma inspiração, um recadinho, né, para essa live aqui, para esse momento. Se vocês pudessem deixar uma sugestão, talvez, né? Ou realmente ser uma inspiração para os pais que têm crianças pequenas, né? Que estão vivendo todos esses desafios, todas essas inconstâncias, né? De aprender a lidar com um novo ser no seu dia a dia, na sua rotina. O que vocês diriam que poderia mudar o futuro dessas crianças? O que vocês diriam para esses pais que poderia talvez mudar o futuro dessas crianças? Eu quero ouvir de cada um. Agora é primeiro eu, porque não sabe falar. Não, eu já estava anotando aqui, não era com o intuito de terminar o assunto, mas eu acho que tem o peso necessário. Eu acho que tudo passa, sabe? Vai passar essas coisas ruins, essas dificuldades, né? Vai passar as coisas boas e todas as alegrias, porque é altos e baixos o tempo inteiro. Faz mais de um ano que a gente vive isso. No momento tu tá lá embaixo, no outro tu já tá tipo, brilhando porque ele deu um sorriso. Então, tipo, tudo passa e eu acho que viver no momento presente é o que salva, assim, o dia, sabe? Quando ele acorda às 4 da manhã e tu tem que acordar, porque não tem mais o que fazer, não vai mais dormir. Então, assim, respira fundo e aproveita aquele momento às 4 da manhã. Que vai passar. E a gente vê que cada segundo, cada dia que passa, eles estão cada vez maiores e cada vez eles aprendem mais coisas. E a gente olha e fica, gente, quando que ele cresceu? Tipo, a gente tá aqui o tempo inteiro, quando que ele cresceu? Quando que ele aprendeu tudo isso, né? Quando que ele aprendeu isso? E então, é isso, sabe? Tu falou ali e acho que é a essência da coisa, né? Estar presente com a criança não precisa ser o dia inteiro, né? Às vezes os pais têm 1 hora por dia. Se tu tiver essa 1 hora que teu filho estiver presente, vai valer mais do que ter estado o dia inteiro sem presença. Então, eu acho que a presença é o essencial, né? E ter esse pensamento de vai passar, então eu vou estar aqui agora porque vai passar. Então, acho que isso é o que eu tento lembrar quando, né, vem uns momentos tipo, tô cansada, né? Daí eu penso, não, mas vai passar, tá tudo certo. Bora lá, vamos lá. Muito bem. Bom, eu acho que o resumo da minha vida, né? Na verdade, a Camila sabe, eu conheci ela antes de despertar espiritualmente, e aí puxei ela junto. A formação do yoga que a gente tem, eu quase obriguei ela, né? Convenci. Ele fez uma boa lenda. Eu acho que, na verdade,
quando a gente entra, né, nesse caminho espiritual, a gente acha que tem que estar vendo espírito, tem que estar na telepatia, é só assim que o mundo espiritual funciona, né? E, na verdade, com o Eric, a gente, mais do que nunca, né, eu já tinha o hábito de viver a espiritualidade no meu dia a dia, mas especialmente com ele, eu acho que é isso, sabe? É isso que precisa. E a dica final, né, do que eu gostaria de deixar para as pessoas gente, a gente saber. Deixa eu até aqui, eu tinha notado aqui, ó. A gente viver com a morte, sabe? Isso não é com um olhar pesado, com o que as novelas, os filmes trazem pra gente. O viver com a morte é o que a Camila estava falando também. Tudo passa, inclusive a nossa vida. O nosso corpo não é nosso, ele é emprestado por um ser diviníssimo, né? Nossa amada Gaia, sabe, permitiu que nós, como espíritos, estivéssemos encarnados aqui, vivendo e experienciando tudo isso. Só que, quando a gente tem essa noção de que a gente vai morrer ou em um segundo não planejado, tudo pode mudar, essa visão mesmo da morte, não nesse sentido medonho, né, que a nossa sociedade ocidental prega sempre, eu acho que ele é muito válido. Por exemplo, hoje eu trabalho meio turno e eu sei que eu consigo dar uma atenção para o meu filho dessa forma. Talvez daqui 1 ano, 2, eu não tenha mais toda essa liberdade, eu volte a trabalhar o dia inteiro e não consiga dar tanta atenção a ele hoje, ou a eles, né? Fica prévia, da forma como eu dou hoje. Então, isso talvez acabe, sabe? Isso talvez também passe. Então, eu me preocupo em aproveitar todos esses momentos, sabe? Em estar brincando com ele na cama, em estar levando ele pro parquinho, em estar comendo com ele, em estar deixando ele aprender, se sujar. Tudo bem, eu vou ter que limpar depois, tem sempre vários fazeres, né? De quem é responsável por trás. Mas... A mãe que passa atrás limpando as coisas. Só a mãe passa. Mas eu acho que, espiritualmente falando e como pai falando, eu acho que essa visão da morte, né, como eu estava falando, não necessariamente, né, do desencarne, mas do tudo passa, eu acho que ele é essencial para a nossa vida como um todo. Sabe, eu acho que é a visão que eu gostaria que as pessoas tivessem. Porque isso faz não, né? É uma possibilidade de fazer a gente sair do modo automático, né? Do viver, eu cresci, eu estudei, eu me formei, eu constituí uma família, eu arrumei um trabalho, eu morri. Sabe, isso é automático da nossa sociedade hoje em dia. Então, acho que cara, pode ser que tu não chegue até lá. O que tu fez da tua vida com isso, com essa possibilidade, sabe? O que tu fez até esse momento X? Porque a gente que tá mais na espiritualidade, a gente sabe. Cara, no momento que o nosso eu superior disser, beleza, dever cumprido, agora volta. Não tem o que questionar. Não é a nossa consciência encarnada aqui fazendo birra que vai resolver alguma coisa, né? Quem tá lá, quem tá cuidando da nossa existência e parte dela, a nossa encarnação atual, sabe quando é o momento de chega, né? Então, acho que o viver, né? Eu falei da morte, mas o ponto é esse, o viver, né? É o essencial. Larga o telefone e observa. Inclusive, eu acho que não sei se para o vídeo quando dá a mensagem. Então. É ali do celular. Sim, boa. Parou várias vezes. Porque tem um Instagram que dá a mensagem. Você já passou do seu limite de tempo no celular. A gente programou isso. Vira e mexe, a gente cai nessa de... tô aqui há um tempão e nem notei. Então, a cada 10 minutos eu coloquei um lembrete do próprio aplicativo de...
chega, vai fazer outra coisa. Já deu bastante tempo. 10 minutos é um tempo bem razoável para ficar rolando, né? Então, como a gente diz, a gente trabalha também com as redes sociais. A gente, às vezes 9 da noite eu tô mandando ideias para produzir na empresa, sabe? Então tem o entretenimento, mas tem o trabalho e quando vê a gente tá preso ali e nem notou. Então também existem formas da própria rede social da gente cortar isso e voltar para a realidade. Então usem! Eu ensino para quem precisar aí. É isso que eu ia falar. Olha aí, vocês podem botar essas várias dicas lá na aula de vocês. Lá para o evento do Florescer do Novo Humano. Pode botar essas dicasinhas todas lá, né? E é legal o que você está falando, Juliano, porque eu acho que esse aspecto, né, de vida e morte, ela está diretamente ligada à ideia de tempo, né? Do tempo. O tempo é efêmero. Sim. Então, viver um tempo de qualidade com seu filho, com a sua esposa, com seu companheiro, companheira, com seus pais, familiares, avós e tal. Viver um tempo de qualidade. Não é o tempo todo, mas o tempo que você estiver ali, que seja de qualidade, que seja com presença, que seja com partilha, né? E eu estava lembrando aqui, né, outro dia, a gente estava comentando numa roda de amigos e a galera falando assim, hoje em dia os casais vão para um restaurante jantar e tal, não sei o quê, cada um fica no seu celular falando sobre o quê? Não falando entre eles, né? Exato, exato. Então, para que sai, né? Para que vai? E aí é essa a ideia do lance do tempo de qualidade, né? E quando a gente aproveita o nosso tempo com qualidade, a gente está mais atento ao que está acontecendo em nossa volta. Então, a gente... falando, né, como pais de cachorro, a gente não deixa o cocô do cachorro para trás, né? A gente não deixa o saco de lixo no lugar errado, a gente não deixa as cacas, né, que acontece aonde não deve, porque você está presente naquilo que você está fazendo, está conectado com aquilo que você está fazendo. E eu quero terminar a live aqui, vou ler, né, vou pedir a permissão de vocês, vou ler o textinho que vocês mesmos trouxeram, né? Que vai fazer parte do conteúdo de vocês lá no Florescer do Novo Humano. E vocês escreveram assim: ser pais não é tarefa fácil, quando se quer fazer diferente, menos ainda. As novas gerações são cada vez mais inteligentes, despertas e sensíveis. E cabe a nós, como pais, criar um ambiente saudável e fazer desabrochar todo o potencial que existe dentro dos nossos filhos, para que eles sejam eles mesmos em toda a sua plenitude. A questão é como equilibrar e educar no meio da loucura do mundo em que vivemos. Então, com essa frase, né, esse texto que vocês trouxeram, né, para o evento Florescer do Novo Humano, eu encerro aqui essa nossa live, agradecendo por vocês serem quem vocês são, por vocês trazerem, né, essa energia e terem aceitado o convite de falar desse tema, porque se a gente procurar aí afora, pode ver, não tem uma galera assim, consciente, espiritualizada, falando sobre a criação dos seus filhos. Pode procurar, não tem. Se vocês acharem, vocês me mandem. Porque eu quero também. Não, é sério, eu quero conhecer, eu quero, sabe, mandar lá pro meu irmão, para que ele e a Renata possam criar a Yasmin de uma forma diferente da que nós fomos criados, né? Eu quero realmente contribuir com eles. Então, se vocês conhecerem, porque eu não conheço, mas se vocês conhecerem, me mandem mesmo, porque a gente tem que valorizar o trabalho dessa galera, sabe? Essa nova fala, essa nova linguagem. Porque é sobre isso o Novo Humano. É exatamente sobre o que vocês falaram aqui, ó. Equilibrar o educar, equilibrar essa forma consciente com toda essa rotina louca da vida. Essa é a jogada, essa é a pegada. E tem muitos pais que infelizmente estão vivendo uma utopia em relação aos seus filhos. Desligados, desconectados, achando que as crianças estão doentes, dá-lhe Ritalina para todo mundo, TDAH, e nananã. Cara, quantas crianças diagnosticadas como autistas? Quantas crianças
diagnosticadas como autistas. Será que são mesmo? Essa é a minha pergunta. Será que a medicina não está ultrapassada para compreender e entender essa nova geração, essas novas crianças? Né? Então a gente precisa realmente trazer esse tema. Esse tema é extremamente relevante para a nova sociedade que a gente quer construir, que a gente quer criar. E os pais precisam se abrir de alguma forma para esse novo olhar, se atentar para esse novo olhar. Porque estão criando os filhos que vão se deparar com uma nova realidade. E se esses filhos não começarem a ser preparados agora, dentro de uma nova visão, eles vão ter muita dificuldade lá na frente. E mais que isso, essas crianças, elas estão vindo com essa missão de construir essa nova terra. E se esses pais não prepararem, não derem sustentação física, emocional, espiritual, mental, energética, alimentar para essa criança agora, essa criança vai ter desafios para cumprir a missão dela lá na frente. Com certeza. E nós, né? Eu como tia, né? Já estou me colocando aqui. Eu como tia, vocês como pais, a gente escolheu ser esses sustentadores dessa energia dessas crianças. A gente escolheu essa missão. Então é nossa responsabilidade ter essa clareza acerca dessa missão. Por isso eu quero agradecer muito vocês dois que prontamente nem sabiam o que iam falar e toparam o meu convite para falar sobre esse tema, para trazer a experiência de vocês, né? E realmente, assim, o que eu estou falando não é para valorizar vocês, mas é porque realmente eu acredito que a gente precisa levar essa informação para o mundo. A gente precisa. Porque essa nova terra que a gente quer criar, essa terra de quinta dimensão, ela é uma terra que precisa que nós hoje falemos sobre isso. Que a gente comece a despertar a mentalidade desses pais para esse novo olhar. Que a gente comece a juntar os pais que já têm essa mentalidade, para que se unam, para que troquem experiências, para que conversem mais e que juntos construam essa energia que vai ser emanada para a grade e, a partir disso, movimentar a energia de mais pais. É isso que a gente precisa. Então, todos vocês que estão aí nos escutando, venham para o Florescer do Novo Humano, né? Sintam-se convidados para esse grande evento que a gente vai realizar juntos, né? Camila e Julie vão dar uma aula, tenho certeza que muito mais maravilhosa do que foi essa conversa de hoje. Tenho certeza. Tem muito mais conteúdo, muito mais coisa para compartilhar. Exato. E a gente não tem como prometer tornar a vida de vocês mais fácil, né? Porque, para começo de conversa, cada criança é uma. Mas é como a gente sempre fala, com um pouco mais de conhecimento e de presença, né? Tudo vai ficando mais suave. Não mais fácil, mais suave. Então, acho que dá pra gente conversar bastante ainda lá no Florescer. E esperamos vocês. E tem a live segunda, né, Ana? Sim, vou falar agora mesmo. Aliás, vou deixar para você falar. Eu quero só terminar convidando aqui a galera, né, para vir para o Florescer do Novo Humano. A gente está com uma promoção da Black Friday, né, de 50% de desconto no ingresso. Então, o valor normal do lote está 222, mas com a Black Friday está 111 o valor do ingresso. Para 3 dias, quase 30 horas de conteúdo, 16 palestrantes, cada um falando de temas assim, desde a educação, saúde, pais e filhos, multidimensionalidade, o novo humano nessa nova terra, a tríade do novo humano, falando sobre regeneração, atualização de DNA. Bom, os assuntos são muitos, muitos. E a ideia é exatamente essa, né? Trazer um grupo de pessoas que já trilharam um caminho como buscadores, já vêm numa jornada de consciência há muito tempo e querem exatamente partilhar ferramentas, dicas, sugestões para tornar a vida de vocês, né, mais leve do que foi a nossa.
Não é? Porque a gente teve que Nossa, se puder aprender. ajudar um pouquinho, né? A gente teve que aprender dando cabeçada, né? Ali na prática. Nossa Senhora. Mas quem vai receber o nosso conteúdo já vai receber a coisa mais mastigadinha, mais fácil, né? Então, se você se interessar, né, em vir para esse evento, dias 9, 10 e 11 de dezembro, véspera de um portal 12/12. O evento é online, vai ser gravado também, das 9 às 18, nesses 3 dias, com muito, muito, muito conteúdo maravilhoso. É quase que como pagar o valor de uma sessão, R$ 100, e ganhar 30 horas de sessão. É verdade. Terapeuticamente, tá um valor muito em conta. Top. Qualquer um que faça uma terapia holística sabe que é um valor muito semelhante e não tem tanta atenção, né, Ana? Quanto de abundância tem em eu receber 30 horas de terapia e pagar por uma? Nossa, realmente. Não é? É verdade. Então, sintam-se todos convidados e aí, se quiserem se inscrever, né? Depois, terminando a live aqui, é só ir no botãozinho lá do Linktree, do Ser Mais Você, clicar lá, se inscrever, pegar as informações, tá tudo lá direitinho, né? A Black Friday termina amanhã, galera. Então, ó, aproveita, corre, vai e se inscreve. E na segunda-feira, né, Camila, temos outra live, né? Temos outra live falando sobre esse assunto ainda, né? Mais um bate-papo daí. Com mais algumas mamães. Com a Carol Querubim e a Neza Portela. Uhum. Essas duas mulheres são também... Eu não sei se o Juliano vai ser incluído nesse grupo ou vai ser excluído desse grupo, enfim, né? Eu acho que eu vou deixar a turma da Luzinha aí. Elas podem reclamar de mim. Então, essas mulheres maravilhosas, essas mães maravilhosas, todas mães de crianças aí, eu acho que a Yaneza, que o filhinho dela, acho que é o mais velho, que deve ter 4 ou 5 anos, eu acho. Mas os da Carol é um recém-nascido de meses e o filhinho dela de 3 aninhos, o Eric com 1 e pouco aí, e o da Yaneza, a Yaneza tem 2, que são um pouquinho maiorzinhos, mas eu acho que o mais velho deve ter aí, acho que uns 5 aninhos. Então, é sobre isso, né? Essas mães vão trazer essa partilha, exatamente as suas histórias, né? Como mães cuidando aí dessa nova geração, que é realmente a geração do futuro, a geração da nossa nova terra. Então, sintam-se todos convidados, segunda-feira, 19 horas, pelo perfil do Ser Mais Você, e cada uma delas vai entrar pelo perfil delas. E vai ser um... Bom, eu vou ficar quieta dessa vez, né? Vou deixar essa mulherada falar à vontade. Não vai ter nem espaço. E, amados, muito obrigada por esse encontro, reencontro. E cada vez que a gente se encontra é para tratar de algo diferente, então é sempre maravilhoso. Muito, muito, muito grata por esse momento com vocês, viu? Foi bem especial. Gratidão, Ana. Nossa. A sincronia tá boa. Tá boa. Gente, obrigada. Então, peço que vocês se despeçam e façam um convite aí pra galera vir pro Florescer do Novo Humano. Não, é isso aí, galera. Eu acho que como os meus pais dizem, né? Para convencer, argumento já não faltou nesse encerramento, né? Financeiramente é muito viável. Conteúdo não vai faltar. Vocês vão ver a gente de novo. Talvez o Eric apareça também. Não, acho que vai ser um excelentíssimo encontro, inclusive energético, né, Ana? Falando do próprio portal ali do 12/12. A gente sempre... quem trabalha com espiritualidade, o 11/11, agora em novembro, já é fortíssimo. O 12/12 é excepcional. Já é entrando também para o nosso encerramento de ano, né? Então, já começa com essa nossa energia de encerrar um, começar outro, que é sempre energias belíssimas. Para quem tem um pouco mais de sutileza, é um momento fantástico, né? Isso aí. E a gente vender de novo?
Não precisa, não precisa, não precisa. Olha só, você falou do portal, Juliana, eu tô lembrando aqui, o Matheus Menzel, né, que esteve com a gente essa semana aqui de novo na live, ele é o guardião do canal Portal de Arcturus, né, e ele canaliza mensagens dos arcturianos, e ele trouxe assim, ó, que os arcturianos já comunicaram isso, já trouxeram essa informação, que exatamente no período ali, até o dia do portal, tipo, do início de dezembro até o dia 12, vai se abrir uma janela de oportunidade de ascensão para a quinta dimensão. Energeticamente falando, significa que nós vamos estar exatamente nesse movimento, dentro dessa janela, criando esse espaço de ascensão para essa nova Terra. Então, a gente programou isso, né, meus queridos? Só vamos, só vamos. Só vai. E quem quiser vir junto, né? As portas estão abertas. Como a gente fala também, né? A energia financeira, ela não é só o quanto tu, tirei do bolso, né? É o teu comprometimento, sabe? O quanto tu quer estar disposto a evoluir. Não é nem a questão financeira, né? Porque como a gente falou, ter 30 e pelo valor de uma, mas é só aquele, não, eu tô firme e eu tô disposto a isso, sabe? É a forma física pra gente dar o nosso ok pro universo. Então, venham! É isso, é isso. Amados queridos, obrigada mais uma vez. A gente se encontra de novo na segunda-feira, então, em outra live. Vocês que acompanharam a gente aqui ao vivo esse tempo todo, muita gratidão a todos vocês. Foi muito especial vocês estarem conosco aqui, sustentando essa energia, ancorando essa energia, movimentando essa energia. E realmente um presente para todos nós nos encontrarmos sempre aqui nesse espaço. Olha quem chegou aí para dar tchau no final da live. Dá tchau pra galera. Estamos aqui ainda. Tchau. Tá assistindo lá. Ó. Olha, Nininho. Manda beijo. Beijo. Ai, que gostoso. Valeu, galera. Boa noite. Tchau. Tchau. Até segunda.